Salve Maria. O fenômeno da bilocação. A bilocação consiste em a presença simultânea de uma mesma pessoa em dois lugares diferentes. Se há dado numerosos casos na vida dos santos em que isso acontece. Os mais notáveis se referem ao Papa São Clemente, a São Francisco de Assis, a Santo Antônio de Pádua, a Santa Ludílna, São Francisco Xavier, São Martim de Porres, São José de Cupertino, as veneráveis Maria de Ágreda, Inês de Langeac e Santo Afonso de Ligório. Por via de exemplo, vamos citar o caso de São José de Cupertino e de Santo Afonso de Ligório. São José de Cupertino assistia à morte de sua mãe em seu povoado natal. E sem abandonar o convento de Assis, de onde ele residia. Estando ela a ponto de expiar, gritou com grande acento de dor: Ó Frei José, filho meu, já não te verei mais. E no instante apareceu uma grande luz que iluminou aquela habitação. E aquela mulher moribunda, vendo seu filho, gritou de novo, cheia de júbilo: Ó Frei José, filho meu. Porém, ao mesmo tempo, o bem-aventurado se encontrava em Assis e saiu chorando de sua cela, encaminhando-se à igreja a orar. O padre guardião lhe encontrou e perguntou a causa do seu choro, do seu lamento. Sua resposta foi: minha pobre mãe acaba de morrer. A carta chegou muito tempo depois, um pouco tempo depois, pronta, e confirmava aquela notícia. Porém, também se supõe que o santo havia assistido de forma pessoal a sua mãe que estava prestes a morrer, e o santo a assistiu. Todos estes fatos constam no processo da beatificação deste grande santo. Existe também um caso de Santo Afonso de Ligório que iremos relatar, como se lê no processo da sua canonização. Em 21 de setembro de 1774, estando o venerável servo de Deus em Arieson, pequena vila de sua diocese, caiu em uma espécie de desvanecimento, sentado no seu silon, permaneceu cerca de 2 dias em um doce e profundo sono. Um dos seus criados quis despertá-lo, porém seu vigário-geral, Dom João Nicolas de Rubino, ordenou que ele deixassem repousar. Ainda sem perder ele de vista, ou seja, deixar ele lá no cantinho, porém sempre observando. Despertando-se por fim, chamando um pouco com sua companhia, acudiram em seguida os seus servidores. Vendo-lhes grandemente assombrados, perguntaram: o que passa contigo? O que passa? O que está acontecendo? Lhe respondeu: é aqui que faz 2 dias que não haveis falado, nem comido, nem dado sinal de vida. Vós outros, os servos de Deus, eles achavam que estavas dormindo, porém não sabeis que tinha ido assistir o Papa que acaba de morrer?
pouco depois, chegava a notícia do falecimento de Clemente XIV, ocorrido no dia 22 de setembro, à 1 da tarde. Era o momento preciso que o servo de Deus havia agitado a companhia. O santo, em efeito, foi visto em ambos sítios, e por uma multidão de testemunhas, muito sérias, da qual não se poderia duvidar dos testemunhos, que testemunhavam que ele estava presente na morte de São Clemente XIV e estava ao mesmo tempo sentado na cadeira. Los Atos, pois, aparece com todas as garantias de autenticidade que a crítica mais severa pode exigir. O fenômeno é absolutamente certo e sem nenhuma dúvida. Uma explicação desse fenômeno, um pouco da explicação. Nenhum outro fenômeno extraordinário da mística apresenta tantas dificuldades como este da bilocação. Se tem ensinado à multidão uma multidão de teorias, porém, é preciso confessar que nenhuma delas produziu uma luz definitiva em torno do problema, cheio de obscuridade e de mistério. Não podemos entrar nos limites da nossa obra, dessa nossa obra que seria a Teologia da Perfeição Cristã, né? E examinar a crítica das diferentes teorias propostas para explicar o fenômeno. Vamos expor unicamente a teoria que nos parece mais acertada e tem sido proposta por muitos teólogos que seguem as diretrizes aristotélicos, tomistas. Vamos aqui a um pouco dessas conclusões sobre a bilocação. O efeito. Essa doutrina clara e expressa por São Tomás, que presencia ela, de forma circumpritiva o local, de um mesmo corpo em dois lugares, envolve contradições e não pode realizar-se. Aí o que o doutor Santo Tomás de Aquino fala. Santo Tomás de Aquino fala o seguinte: está localmente algum corpo em um lugar não é outra coisa que ser circunscrito e abarcado por esse lugar, segundo a medida das próprias dimensões. Porém, o que está compreendido em algum lugar, de tal maneira, está em esse lugar que nada dele está fora deste lugar. De onde se pode afirmar que está localmente em um lugar, e não obstante dizer que está em outro lugar, envolve contradição. De onde a forma indicada, esta não pode ser feito nem por ele mesmo, pelo próprio Deus, né? A razão alegada pelo Dr. Angélico é claríssima e não tem volta. Porém, para a maior abundância de alguns absurdos e contradições que se seguem, a presença circunscrita de um mesmo corpo em dois lugares distintos. Há de se observar alguns pontos. A medida desse único corpo equivaleria à medida de dois corpos, iguais a ele. Está e não está, ao mesmo tempo, inteiro no mesmo lugar. Seria indivíduo e dividido de certa forma. A pessoa estaria distinta de si mesma, ou longe. Poderia estar, às vezes,
em duas posições distintas, em cima e embaixo, à direita e à esquerda, sentado e em pé. Tudo isso ao mesmo tempo. Com todas essas coisas são evidentemente absurdas e contraditórias, o que há de concluir com o Dr. Angélico, que repugna absolutamente, que o mesmo corpo possa estar que são alguns pontos que eu não vou adentrar não. Existe uma discussão em como explicar isso de forma mais filosófica, científica e teológica, certo? Aí São Tomás ele vai explicando o que pode ser entendido por essa bilocação e o que não pode ser entendido por essa bilocação. É um pouco disso que vai sendo colocado por São Tomás de Aquino e outros autores. Aí já é um pouco mais complexo. Mas, resumindo, foi a experiência que vários santos tiveram. São Pio de Pietrelcina, vários outros santos tiveram esse dom da bilocação.